Pastor Paulo já chegou, estamos ansiosos pela sua presença. Pode vir, meu pastor. Tá muito alto. Gente, para quem não sabe, esse aqui é o nosso presidente, pastor Paulo Guilherme, tá? E vamos recebê-lo com muita alegria para o Senhor. Falar sobre o relacionamento. Bom dia, meus irmãos. Só pegar esse aqui. Só escrever. Pai seja convosco, amém? Que bom que vocês estão aqui nessa manhã, né? Para ouvir falar sobre casal, sobre família. Essa é uma das coisas que a gente está precisando muito manter o que existe de tradicional entre as famílias, entre as pessoas, né? E vocês sabem que esse ano é um ano decisivo para isso. Essa questão relacionada com família é a base de tudo, baseado pelo que a gente pode aprender na Bíblia. Quando as famílias estavam bem, Israel estava bem. Vocês estão entendendo? A Bíblia chega a dizer para nós uma coisa interessante, que quando as famílias estavam bem, eles experimentavam a prosperidade. As mulheres conseguiam ter até joias, elas tinham. E quando eles ficavam mal familiarmente, a Bíblia conta que até as joias Deus tirava, e eles ficavam realmente numa situação muito difícil. Porque esse é um princípio estabelecido por Deus que não tem como ser mudado, vocês estão entendendo? Apesar de alguns interesses quererem mudar tudo aquilo que nós conhecemos com respeito à família, e há uma luta, para quem não sabe, incessante com respeito a esse objetivo. Hoje, parece que é uma pauta mundial tentar dizer para você que esse modo de família que nós entendemos não é o modo correto. Hoje em dia existe uma luta para tentar convencer todo mundo que existem outras formas de você poder se relacionar e poder ter um conceito de família, quando a gente sabe que pela Bíblia o conceito de família sempre foi esse que nós temos e convivemos. Agora, tudo que possa vir aí diferente disso são adaptações que tentam ferir determinados princípios dos quais nós realmente não concordamos e não aceitamos como cristãos. E é bom falar para vocês, antes de fazer essa minha pregação, que os cristãos estão sofrendo muito em muitos lugares. Está havendo uma pressão constante em várias partes do mundo, com o intuito exatamente de, acima de tudo, solapar princípios que nós temos de convivências e até mesmo de estilo de vida que estão sendo extremamente ameaçados. Eu acho que vocês entendem muito bem o que eu estou falando. Então, fundamentado em todas essas coisas, nós entendemos o quê? Que nós temos que lutar para preservarmos isso. E graças a Deus, dentro de tudo aquilo que a gente está entendendo, o Brasil está sendo muito forte no intuito de defender esses princípios. O Brasil tem sido um exemplo, aqui na América Latina principalmente, onde todo mundo já se curvou a outras propostas. O Brasil está resistindo ainda e creio que vai resistir sempre, porque nós somos um país cristão que tem só aprimorado esse cristianismo através do número enorme de evangélicos, de pessoas que se convertem e que passam então a viver exatamente esse estilo de vida e viver essa pauta que é a pauta que nós cremos. Amém? Então a gente tem que orar muito pelo Brasil. E eu quero aproveitar, antes de trazer uma palavra para vocês, pedir que vocês ficassem de pé para a gente orar pelo Brasil. Só isso. Pedir que Deus esteja na direção das coisas. Daqui a um pouco mais de uma semana nós vamos ter que votar. Essa é a verdade. E a gente, como igreja, não pode se excluir dessa verdade, dessa realidade. Que às vezes a gente fica como, não, crente não tem que estar envolvido em política, a gente não vai se envolver em política, a gente vai ser só cidadão. Você está entendendo? Só cidadão, com direito a decidir as coisas. Pô, tem gente que tem um candidato que falou que pastor não tem que estar envolvido em nada, não sei o que, então, mas acontece que na hora de pedir voto, pede voto para a gente. Na hora que a gente quer opinar, ninguém pode opinar. Como é que pode isso aí? Está tudo errado. Então o que a gente tem que fazer é orar a Deus. Pedir, Senhor, dirige as coisas
para que tudo aconteça segundo a sua vontade. Eu não estou aqui pedindo voto para A ou para B. Não estou fazendo isso. Eu estou tentando somente dizer para você, lhe dando consciência, que você tem uma responsabilidade tremenda nas decisões e nas escolhas que vão ser feitas aí. Seu papel é muito importante, seja lá em quem você decidiu votar. Por quê? Porque a democracia é isso, é o direito que cada um tem de exercer o seu direito de voto de uma maneira que achar melhor, né? Então eu peço que, antes de tudo, você ore muito a Deus, peça direção para Deus e decida fazer aquilo que é melhor realmente para o Brasil, dentro de todas as avaliações que você possa fazer com respeito a essa questão de família e de tantas outras coisas que são importantes para nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui na Tua presença, Deus. A gente veio para a igreja hoje para passar alguns momentos, e esses momentos são momentos de dedicação, meu Pai, de alguém que pretende melhorar de alguma maneira, Deus. Nós estamos em constante melhora. No momento em que nós decidimos, Deus, estar na Tua presença, a nossa melhora é um processo, Deus, que vai acontecendo muitas vezes paulatinamente. A gente vai tomando consciência das coisas, consciência da Tua vontade, Deus. E agora o nosso país está aí às vésperas de uma eleição, Deus. E o que eu quero te pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, é que o Senhor influencie exatamente essas decisões, que o Senhor trabalhe e nos ensine como é que nós devemos fazer da maneira correta, da maneira como realmente venha lhe agradar e que seja bom para nós, porque a sua palavra diz que quando o justo governa, realmente o povo é abençoado, Deus, mas quando o injusto governa, a tua palavra diz que o povo padece, e nós não queremos padecer, Deus. Já basta, Deus, os momentos difíceis que nós vivemos na história dessa nação tão abençoada, tão poderosa, que unicamente por questões políticas nós nunca chegamos no lugar que deveríamos chegar, que é nosso direito. Por isso nos abençoa, dirige cada pessoa no dia em que vão votar, meu Pai, para que tome a decisão certa nas escolhas que vão fazer, Deus, que possam pensar muito e analisar muito e fazer muitas comparações, para que possam de fato, Deus, fazer a coisa certa. Nós oramos, Deus, no nome de Jesus. Amém, amém. Amém, graças a Deus. Louvado seja Deus. Podemos assentar. Pediram para que eu falasse com você sobre relacionamento, né? Era o que pediram para eu fazer. E vocês sabem que relacionamento é uma coisa séria. É a arte de tentar conviver com o outro. E conviver com pessoas não é uma coisa muito simples não, gente. É muito difícil você conviver com alguém. Quando você convive com alguém que você está junto esporadicamente, que é aquele amigo que você tem, que você encontra de vez em quando, lá no futebol, ou então para sair um pouquinho, é uma coisa. Mas quando você passa a conviver, a se relacionar com alguém que você vai viver debaixo do mesmo teto, que você vai ver realmente quem a pessoa é, porque essa convivência, esse relacionamento de pessoas que são casadas, estabelece uma profundidade tão grande no conhecimento, que você passa a saber de coisas sobre a pessoa que você nunca saberia se você não estivesse vivendo debaixo do mesmo teto, fortalecido pelo relacionamento de casamento. É nessa hora que você descobre se a pessoa ronca ou não. É nessa hora que você descobre que aquela pessoa que você tem aquela admiração, aquele carinho, é normal como qualquer um costuma ir no banheiro de vez em quando, e às vezes é até um pouco sonórico quando vai lá, meio barulhento. São detalhezinhos que você vai vendo que é a profundidade da convivência e do relacionamento. E essa questão relacionada com convivência, eu estava dando uma olhada, uma pesquisada, eu descobri que existe todo tipo de relacionamento entre duas pessoas, entre casais. Existe o relacionamento que é casual, aquilo que acontece de vez em quando, que às vezes as pessoas se permitem isso. Tem gente que diz: eu não quero mais assumir compromisso com ninguém. Então começa a ter aquele relacionamento casual, aquela coisa que acontece de vez em quando, que hoje as pessoas falam muito, que é ficar. Não tem compromisso, não tem responsabilidade, mas quando a gente se encontra, a gente fica. E se existe esse tipo de relacionamento. Existem pessoas que casam
fiquei sabendo um dia desse, e decidem cada um morar em um quarto. Cada um fica no seu cantinho, porque não se permitem exatamente ficar dormindo na mesma cama e ficar morando no mesmo quarto. Existe outro tipo de relacionamento que eu fui percebendo aqui, que me chamou muita atenção, com o qual eu quero comentar com vocês, aquele relacionamento aberto. Nós estamos juntos, mas cada um faz da sua vida o que quiser. É tudo aberto. Existe o relacionamento de amigos com benefícios. Olha só como é muito tipo de relacionamento. Existe relação de dominação e submissão. A relação é essa aqui: só eu tenho direitos, eu faço o que eu bem entendo, mas você não é obrigado a fazer o que eu faço. Isso aí é uma prerrogativa, um direito meu, não é um direito seu, né? Existe outro tipo de relacionamento que é apenas sexual. Existe um relacionamento que hoje é chamado de relacionamento tóxico. É aquilo que é péssimo para a pessoa, que só envenena a vida dos dois, só gera problema. E todo relacionamento tóxico é uma coisa tão grave que geralmente termina em assassinato, o sujeito mata, depois se mata. Essas coisas todas que você vê, que geralmente terminam em assassinatos, estão diretamente ligados a esses relacionamentos tóxicos. Às vezes a pessoa está se permitindo isso. Tem gente que está vivendo um relacionamento tóxico e a família toda está avisando: olha, isso aí não é bom para ti, isso aí não é bom para ti. Porque geralmente os relacionamentos tóxicos, eles têm muita briga, têm muita confusão, as pessoas nunca conseguem caminhar junto, nunca se entendem, vivem uma carga muito pesada emocional por conta de desencontro e por conta de não se acertarem. São esses relacionamentos. E existe o relacionamento que eu digo que são relacionamentos de alguém que está fundamentado na direção de Deus. Esse já tem uma outra proposta, já é uma visão totalmente contrária de tudo isso, mas isso não quer dizer que essas coisas que eu falei para vocês não entrem dentro dessa convivência, não entrem dentro desse relacionamento. E eu quero pegar aqui a palavra de Deus e ler com vocês. 1 Pedro capítulo 2, capítulo 3, versículo 7. Uma orientação de alguém que viveu o relacionamento e que percebeu o seu lado. Quer dizer que essa aqui é uma visão dele. Uma visão dele que fez ele trocar experiências e explicar algumas coisas que são fundamentais, para que houvesse entendimento e para que houvesse um relacionamento saudável. E essa pessoa que falou isso foi o Pedro, o apóstolo São Pedro. Quando ele falou isso, ele falou, acredita-se, experiência, porque ele era casado. O apóstolo Pedro era casado. Ele era casado porque a Bíblia diz o quê? Que Jesus curou a sogra dele, que estava com febre. Então, se ele tinha uma sogra, ele tinha uma... Só que nunca falar o nome dela, ninguém sabe, porque nunca na Bíblia falou quem ela era. Talvez fosse a Pedrita, a Pedrosa, não sei, alguma coisa, né? Mas ele tinha uma esposa. E ele escreveu isso já no começo ou quase no final do ministério deles. Diz assim: marido, vós igualmente o quê? Como? Aqui diz: vivei a vida comum do lar, que é a mesma coisa, né? Com o quê? Discernimento. O que é discernimento, gente? Compreensão. É você compreender as coisas com discernimento e tendo consideração com a vossa mulher como a parte o quê? Aí tem controvérsia, mas ele está dizendo que é a parte mais frágil. Como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que o quê? Não se interrompam as vossas orações. Vocês percebam como relacionamento bom é importante, porque relacionamento ruim atrapalha a oração da gente, interrompe a oração. Vejam bem, essa palavra aqui foi escrita pelo apóstolo São Pedro, talvez no momento de autorreflexão, porque o que a gente tem conhecimento do apóstolo São Pedro
que ele era um sujeito muito temperamental. Ele era um camarada brabo. Sabe que é aquele camarada brabo, aquele camarada assim mesmo, durão? Ele era desse tipo. Ele era daquele tipo que quando se tratava dos objetivos dele, ele atropelava. Aquele tipo machão, que chegava e atropelava processo. Ele não estava muito preocupado. Era um camarada que parece que era muito voltado para ele mesmo, e que as posições dele, ele brigava por elas, e o que ele queria, ele lutava por elas, não sabia, não importava quais eram os meios pelos quais ele usaria para poder atingir os seus objetivos pessoais. E dentro desse comportamento de dureza, de brabeza, geralmente se revela na personalidade da pessoa um caráter muito de imposição com relação à convivência. Geralmente as pessoas que são assim, eles gostam de mandar, e além de mandar, eles entendem que as coisas têm que ser do jeito deles, sem considerar o outro lado, sem simplesmente perceber o que é que a pessoa pensa. Mas geralmente as pessoas com esse perfil de personalidades, elas são extremamente impositivas, e praticamente tudo acontece de acordo com a sua vontade. Quando alguma coisa sai totalmente fora daquilo que ele pensa, ele explode, ele se impõe, ele agride, se torna grosso, se torna gritão, se torna simplesmente uma pessoa descontrolada, sempre com o intuito de se impor dentro da sua própria vontade. E tudo diz que essa era a característica dele. A prova é que a gente encontra ele no momento que Jesus foi traído. Ele estava lá, o que foi que ele fez? Ele puxou da espada, ele andava armado ainda. Mesmo andando com Jesus, ele nunca parou de andar armado, ele andava armado. E Jesus nunca criticou ele porque ele andava armado. No dia em que ele usou a arma, que ele tirou a orelha do soldado Malco, Jesus disse: para, falou para ele. Guarda isso aí, guarda essa tua espada, rapaz. Embainha isso, não precisa usar isso, Jesus falou. Tu não sabe que aquele que com ferro fere, com ferro será ferido? Guarda. Ele pegou, guardou a espada, colocou na bainha. Jesus poderia ter dito assim: joga fora isso, rapaz, não, guarda isso. Você gosta de andar armado, mas não usa não isso aí, guarda isso aí. Por que isso? Que Jesus sabia que existia um momento em que a transformação ia acontecer de fato na vida dele. Porque pelo que a gente entende da palavra de Deus, o Pedro nem era convertido quando andava com Jesus. Foi o próprio Jesus quem disse: olha, Pedro, quando tu te converteres, tu vai e apacenta meus cordeiros, rapaz. E ele andava com Jesus de um lado para o outro, com todas essas deformidades, mas Jesus estava apostando naquela transformação que de fato aconteceu. E quando chegasse essa transformação, Jesus não precisaria dizer para ele não andar armado, ele mesmo guardaria a arma dele. E Jesus ficou lidando com ele um tempo todo. O diabo tinha a maior raiva dele. Por que o diabo tinha raiva dele? Tinha raiva dele porque sabia, acima de tudo, que ele dava muita brecha na vida dele. E o diabo gosta de quem dá brecha, porque é pelas brechas que ele consegue entrar nas nossas vidas. E diz a palavra de Deus que o diabo ficava realmente querendo tirar uma onda com ele, e lutou para isso. Teve um dia que Jesus chegou: Pedro, tu nem sabe, eu tenho uma coisa para te contar. Pedro: o que foi, Senhor? Olha, o diabo está pedindo para se andar contigo, rapaz. Está toda hora pedindo. Ele está chegando lá diante do Pai, porque a Bíblia diz que ele é o acusador. E ele tem acesso, chega lá dizendo: ó, fulano lá, diz que é teu servo lá, mas vive fazendo isso, vive fazendo aquilo. Ele está mais para mim do que para ti. Ele tenta questionar com Deus o direito de poder tomar as nossas vidas. Ele só não tem tomado a minha vida, a tua vida, as nossas vidas, e feito estrago em nós, porque hoje nós somos lavados no sangue do Cordeiro. Vocês estão entendendo? Quando ele tenta estabelecer um tipo de acusação, Deus vem e diz: não, mas a dívida deles está paga, eles são falhos e vão falhar, mas eu vou perdoar, porque alguém já morreu por eles e pagou a dívida. Eles não têm dívida nenhuma mais, não há condenação para eles, porque eles estão em Cristo Jesus. Ele tem que recuar. E ele chegava, Jesus não tinha morrido ainda, e dizia: olha, tenho que pegar aquele camarada ali, ele é totalmente descontrolado, desajustado. E Jesus: pois é, rapaz, o diabo veio pedir para se andar contigo, porque tu está dando espaço demais. Mas eu por 3 vezes orei ao Pai e pedi ao Pai: não deixa, Pai,
Não deixa, porque ele não tem estrutura para isso. Não deixe. E de repente se revela uma natureza muito parecida com muitos de nós. Jesus não pode deixar o inimigo se andar com a gente, que a gente não tem estrutura. A gente está nessa dependência, dessa graça, dessa misericórdia que nos sustenta. Senão há muito tempo ele já teria sido destruído. Então todas essas coisas revelam exatamente uma maneira de ser, que era uma maneira com certeza que precisava de muita mudança. O tempo passou, ele se converteu, e depois que ele se converteu, ele fez uma meia-culpazinha. Fez uma análise de si mesmo, e dessa análise ele resolveu passar uma orientação para poder mudar os modos operantes às vezes das pessoas, como era o caso dele. E ele começa dizendo, escrevendo uma carta, essa carta que ele escreveu, e nessa parte que eu escolhi, que são a vida exemplar cristã e os deveres dos casados, ele já teve condições de falar alguma coisa. E dentro de tudo que ele viveu, que ele passou, a análise dele era essa: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Por que ele falou isso? Porque quando você consegue viver a vida comum do lar como marido, você fortalece o relacionamento de dentro da sua casa. A vida comum do lar. O que é vida comum do lar? É aquilo exatamente que todo mundo tem que viver quando é casado. E quando é que você não consegue viver a vida comum do lar? E você, de alguma forma, ameaça o seu relacionamento. É quando você se casa, arranja uma esposa, coloca para dentro de casa, e mesmo depois que você faz isso, você entende que você tem que continuar vivendo que nem solteiro. Tem que continuar tendo o comportamento de solteiro. Tem que continuar tendo a rotina de solteiro. Quando você se permite isso, você está simplesmente fragilizando a possibilidade de bom relacionamento em casa e criando a possibilidade de conflitos, exatamente por entender que nada muda para você, quando na verdade você, quando assume casar com uma mulher, muitas coisas têm que mudar, porque uma das coisas que você tem que aprender é exatamente a viver a vida comum do lar e romper totalmente com a vida de solteiro. Aí você rompe a vida de solteiro, porque não tem como. Se você quiser ter uma rotina de solteiro, você não tem que casar. Se você não quer ter a obrigação de ter que dar satisfação, de ter que explicar as coisas, não case. Porque se você casar, você assume a responsabilidade na vida com uma outra pessoa. A Bíblia diz que os dois serão uma só carne. E sendo os dois uma só carne, as responsabilidades são mútuas, mas às vezes o indivíduo entende que ele casa, mas simplesmente ele quer manter a vida de solteiro, não se permitindo a vida comum do lar. Aí as coisas começam a quebrar a força do relacionamento. Porque quem não vive a vida comum do lar, ele acha que ele pode sair, chegar em casa a hora que quiser e não dar satisfação e não dizer para onde estava. E não é assim, isso não é viver a vida comum do lar. Viver a vida comum do lar, o sujeito acha que dá a ele o direito de chegar simplesmente, ficar com os amigos o tempo todo e deixar a mulher sozinha em casa. Isso não é vida comum do lar. Viver vida comum do lar é exatamente priorizar acima de tudo a pessoa que você escolheu para estar do seu lado. Viver a vida comum do lar é não ter segredos um para o outro, mas é simplesmente viver relacionamento de cumplicidade, de liberdade acima de tudo, se tendo acesso um à vida do outro, o que é normal porque os dois são uma só carne. Viver a vida comum do lar não lhe dá o direito de achar que você tem direitos e que a pessoa que convive com você não tem. Parece que quando ele falou isso, se referia exatamente a algum problema relacionado a ele com respeito a essa visão de convivência e de relacionamento. Ele pegou, vem e diz: olha, viva a vida comum do lar. Agora você não é mais solteiro.
Agora você não pode sair, voltar de madrugada e não dizer para onde foi. Agora você tem que dar satisfação. Agora você tem responsabilidade com alguém. E se você não faz essas coisas, você fragiliza o relacionamento, que vai se tornando um relacionamento marcado, desgastado, muitas vezes pelas muitas discussões, exatamente pelo fato de você não se colocar na posição que de fato você deve ter. Isso vai gerar conflitos dentro da sua própria casa, que vai gerar desgastes e consequentemente lá na frente pode gerar separação. Ele vem e diz: vivei a vida comum do lar. Depois ele diz: com discernimento, compreendendo a pessoa com quem você está. Todos nós somos diferentes um do outro. E quando você tem a capacidade de você ter o discernimento, você também tem a capacidade de saber o que é que desarma uma pessoa. Desarma a esposa que você tem. Mulher tem uma natureza muito diferente da do homem. As mulheres são muito mais românticas. São muito mais fáceis de você poder realmente apaziguar uma situação, se você tiver discernimento, tiver muita sabedoria para lidar com ela. Mas tem homem que, além de não ter a vida comum do lar, ele não tem discernimento. Não percebe, por exemplo, que a mulher, ela é muito movida por aquilo que ela ouve. Por aquilo que ela ouve. Por aquilo que ela escuta. E é necessário, então, tomar muito cuidado com o que você fala. Porque se você realmente falar alguma coisa brincando relacionada a qualquer coisa de relacionamento seu do passado, você vai ter um sofrimento para o resto da vida que elas nunca vão esquecer. Elas vão falar o tempo todo naquilo. Por isso que você tem que tomar cuidado. Vocês viram como é que a mulher é? Ela provoca você, para você dizer se aquela fulana é bonita ou não é. O dia que você diz que é bonita, acabou para ti. Ah, quer dizer que tu acha bonita, né? Eu já sabia disso aí. A mulher de vocês é assim? Aparece uma atriz. O que é que tu acha dessa atriz aqui? Se você for inteligente, tiver discernimento, você diz: ixi, que é muito feia. Fala assim. Não brinque de dizer que ela é bonita. Porque aqui e ali isso vai ser lembrado e vai ser jogado em cima de você. Quer dizer que tu acha ela bonita, né? Não, tu falou, eu ouvi. Falou, acabou. Você tem que tomar muito cuidado dessa questão relacionada ao discernimento. E se as mulheres elas são muito movidas por aquilo que elas ouvem, uma das coisas que o homem tem que aprender quando ele tem discernimento é ser carinhoso. Digam comigo. Só os homens vão falar. Só os homens. Só os homens falam comigo. Diga comigo. Carinhoso. Só que nós temos uma natureza que às vezes esse negócio de carinho a gente quer fazer até escondido dos outros, né? Que é uma coisa que às vezes fica muito ridículo pra gente. Você coloca apelido na mulher. E aí, tetezinha? E aí, bebezinho? Né? Você fica... Mas se você fala escondido, porque não deixa os amigos ver, que pega mal, né? A mulher às vezes não entende essa natureza que a gente tem. Mas a questão relacionada com carinhoso é uma coisa muito importante, porque o carinho, ele desarma. O carinho, ele quebra a resistência. Você está entendendo? O carinho quebra a resistência. E não é só da mulher não, quebra do homem também. Mas a nossa natureza, ela não é muito disso aí. Nós somos a nossa própria construção. Desde o tempo das cavernas, a gente tinha que ser bruto mesmo. Era a gente que matava os animais para comer, era a gente que corria atrás para poder defender a família, e tudo era na loucura. E a mulher sempre ficava em casa para poder proteger a cria.
Por isso que se diz hoje que a mulher tem uma percepção do perigo maior do que a do homem. E dizem que essa capacidade de perceber as ameaças é mais desenvolvida do que a do homem, porque no período que os seres humanos viviam mais ou menos essa vida em caverna, o homem saía para caçar e a mulher ficava na caverna guardando os filhos, guardando as crias, e ela tinha que estar prestando atenção o tempo todo nos predadores, e ela desenvolveu essa percepção de onde é que estava o perigo. Por isso, não subestime a sua mulher. Quando ela chega perto de você e diz assim: cuidado com a fulana. Você já percebeu isso aí? Cuidado com a fulana, aquela fulana ali, eu já vi ela e tal. Você diz: não, tá doida, é ciumenta que só. E ela começa a fazer pressão: cuidado com a fulana, cuidado com a fulana. Quando ela diz isso, dificilmente elas erram. Você olha e diz: mas rapaz, minha mulher é ciumenta, ela está vendo o que eu não vejo. Mas é a percepção, essa capacidade que mulher tem de ver as ameaças primeiro na frente da gente. Pode prestar atenção, que geralmente quando ela fala isso, dificilmente dá errado. Só os homens sinceros. Quantas vezes a sua mulher falou isso para você e ela acertou? Levante a mão. Hein? Quantas vezes a sua mulher falou isso para você e ela acertou no que disse? Levante a mão. Só os homens. Todas as vezes. Pois é. Mulher, eu vou dizer uma coisa: nem diga nada para o seu marido, porque se ele for safado, ele vai se aproveitar dessa sua capacidade de ver primeiro. Elas nunca erram com respeito a isso aí. Quando ela falasse para você: estou fora, estou saindo, tá bom, tudo bem, você tem razão, já faz e sai para o lado. Porque geralmente elas conseguem ter essa percepção maior do que a gente. Mulher tem a condição de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo que a gente não tem, a gente sabe disso aí. Por isso que eu questiono esse lado como a parte mais frágil. Isso aí é mentira do Pedro, porque não é não. Não tem nada de fragilidade. Tem uma capacidade de fortaleza muito grande, como eu ouvi dizer. Como é que alguém pode dizer que mulher é coisa fraca? Uma criatura que sangra 5 dias no mês, não morre. Deixa o homem sangrar 5 dias para ver se ele não se apaga no meio da semana. 7, é? Tem umas que sangram 15 dias e não morre, nem enfraquece. Então não é uma natureza fraca. Não pode ser uma natureza fraca. Então ele falando aqui, falando sobre esse discernimento, que é essa capacidade de poder compreender a mulher. Mas tem homem como? Tem camarada que deixa a sua natureza mais primitiva prevalecer quando ele chega em casa ou dentro do seu relacionamento. Se você é militar e fica trabalhando lá com os soldados e com o pessoal naquela dureza toda, que é gritando o tempo todo: ei, é assim, sim senhor. Às vezes o camarada vem entrando, transfere isso para casa, e às vezes quando ele não tem esse tipo de vida, ele faz do mesmo jeito. Aí o que acontece? Ele chega em casa e ele se permite um dos comportamentos, que é um dos comportamentos mais burros para relacionamento: o comportamento de ser grosseiro. Não tem nada que afete mais uma mulher, que mais afete um relacionamento do que grosseria. É verdade? Tem camarada que para poder responder, ele já responde na grosseria, ele não dá atenção, tudo ele vem e bate pesado, e trata às vezes a mulher o dia todo dessa grosseria, não dá atenção para nada. E tem alguns que ficam sofrendo o tempo todo e saem o tempo todo tão grosseiro, porque o Flamengo está perdendo muito, aí é complicado, mais grosseiro o cara fica ainda. Aí depois o que acontece? O que acontece? Ele não percebe que mulher é movida às palavras. Aí chega a noite e ele quer intimidade, aí não funciona.
Não funciona, porque quando você estabelece um comportamento de grosseria num relacionamento durante o dia todo e depois você quer intimidade à noite, você sabe o que é que a mulher vai pensar na consciência dela? Uma coisa, que ela vai ser usada. Porque as coisas que não funcionam fundamentado dentro de um carinho prévio, na cabeça de mulher funciona como ser usado. As coisas têm que ser trabalhadas antecipadamente para poder realmente entrar dentro de um clima que possa ser interpretado por ela como carinho, como amor, como afeto. Senão não funciona. Então esse é o discernimento. O discernimento que Pedro está dizendo, ele envolve toda essa questão que envolve uma vida a dois, que às vezes as pessoas não percebem dentro disso. Não percebem que a mulher funciona de uma maneira diferente, que às vezes a nossa natureza é essa natureza que eu tenho e que você tem, que às vezes a gente tem que estar simplesmente segurando ela e mantendo ela sob domínio, exatamente para não entrar dentro desse processo de desgaste por conta dessa falta de discernimento, por conta dessa falta de viver a vida comum do lar e consequentemente viver o relacionamento dentro desses princípios que estão muito bem definidos aqui dentro da própria palavra de Deus. E hoje então, nesse mundo de informação que nós temos, e pela cultura que nós temos aqui no mundo ocidental, as mulheres até entendem dentro desse contexto todo que ela está, como Jesus estabeleceu, dentro de um patamar de igualdade com você. Não pense você que você tem alguma prerrogativa que dê para você o direito de estar superior dentro dessa relação, que você não está. Baseado pela palavra de Deus, você está dentro de um processo real de igualdade com a pessoa que você escolheu para conviver com você. Mas às vezes tem homem que acha que não, ele bate no peito e diz: não, eu sou o homem da casa. E a Bíblia diz o quê? Que a mulher tem que ser submissa. Como a gente gosta dessa palavra, né? Tem que ser submissa aqui, quem manda sou eu. E essa submissão, ela não está classificada dentro dessa visão de domínio ou de imposição, onde você tira o direito do outro. Submissão por entender a sua autoridade como marido, como um provedor e como aquele que toma as decisões realmente principais da casa, mas a ponto de poder entender que dentro de uma casa e uma família, você não sobrevive sobre a sua mulher, sem a sua mulher. Você tem dependências, e dependendo de determinados homens, tem homens que são mais dependentes do que qualquer coisa. Tem homem que às vezes em casa não sabe nem onde é que está a cueca. E tem alguns que desenvolveram um papel dentro de casa, que eu sempre quando prego digo, é o papel de tetraplégico. Ele senta no sofá, me dá isso aqui, vê uma água para mim, vê aquilo para mim, ele não tem perna para nada. Porque ele depende da mulher. Se ela disser, vai lá, pega a colher, onde é que está a colher? Ele pega, porque ele não sabe onde é que guarda a colher. Então esse relacionamento de dependência, que prova então que um completa o outro dentro dessa convivência e dentro desse relacionamento. Quando você tem o discernimento para poder compreender isso, você ameniza a sua convivência. Conviver com a pessoa ou estar casado vai ser uma coisa boa para você, porque não vai ser pesado para você, porque você não está criando uma situação pesada com quem você convive e consequentemente você tem a resposta de também não ficar pesado para a pessoa e a pessoa não ficar pesada para você. Discernimento é você perceber, hoje ela não está bem, hoje ela está doida para brigar, mas eu não vou brigar com ela, eu vou ficar aqui felizinho, que tem dia que mulher acorda que é uma coisa terrível, já acorda já fazendo questão de coisa. Tem dia, né? Principalmente aqueles dias que são chamados, agora elas se aproveitam muito disso também. Olha, tu não sabe o que é uma TPM, você nunca teve, né? Tá bom. E você então tem que ter o discernimento para saber, às vezes, até quando falar as coisas. Até quando vai dizer as coisas.
Você tem que ser um cara sábio e ter discernimento para poder falar as coisas. Porque senão você estraga o seu relacionamento. Ele vem e diz: tenha consideração com elas. Tenha consideração com a sua esposa. Considere. E exerça o papel do qual você tem que ter, o papel de provedor e de protetor. Quando essa ordem se altera, o relacionamento fragiliza. Você é o protetor. Um dia desse uma senhora veio falar comigo: pastor Paulo, eu não sei, tem hora que eu fico pensando que meu marido não sei o que é que foi. Um dia desse, a gente estava lá em casa e estava forçando a porta da cozinha. Ele acordou primeiro. Aí ela disse: que foi? Ela acordou e disse: que foi que hoje? Tem alguém forçando a porta lá da cozinha. Aí ela disse: é mesmo, e agora? Ele vai lá, dá uma olhada. Mandando ela. Ela disse: quem tem que ir é você que tem que ir. Se revista de macho e vá lá e dá um pisão naquela porta, fale grosso lá. Aí ele perguntou para ela: e se o cara estiver armado? Meu irmão, você foi chamado para ser o protetor? Vá para morrer ou para ficar ferido. Mas vá. Porque uma das coisas que é importante, quem está lá fora, saber que dentro dessa casa tem um macho alfa que protege se alguém tentar invadir esse lugar. Você está entendendo como é que funciona a coisa? Tem que saber, não, ali não dá para entrar, porque o marido daquelas meninas ali não é fácil. O marido daquela pequena ali nem olha para lá, que o camarada é meio grosso e tal. Com esses você tem que ser grosso. Com esses você tem que ser grosso. Tem que chegar e dizer: não, aqui não, amigo, aqui tem macho alfa, aqui tem provedor da família. E isso gera o quê? Gera o respeito, e qualquer pessoa lá fora que pense em fazer alguma coisa, sabe que vai bater de frente com você. E quando a mulher tem em casa o marido que é assim, ela se sente protegida. Protegida porque sabe que tem um marido em casa, tem um homem em casa. E às vezes os homens deixam de ter esse papel. Vocês estão entendendo? Deixa de ter esse papel e fica deixando para lá coisas que você não pode deixar para lá. Ainda que você seja crente, ainda que você seja pastor, quando se trata disso aí, não. Nisso aí você tem que ser brabo, tem que ser violento, mas tem caboclo que é muito brabo, muito violento com a esposa. Mas lá fora ele é um cordeirinho, as pessoas fazem o que querem e ele não tem essa valentia toda. E essa valentia tem que ser exatamente quando se trata de proteger a família que você tem. É diferente. Então isso cabe no discernimento, e isso cabe acima de tudo nessa passagem que ele falou aqui, que você tem que ter consideração, tem que considerar a sua casa, considerar a sua família. É o mais importante. E principalmente a sua esposa, que é a parte mais frágil, que defende você em muitas coisas. Para poder protegê-la, para poder guardar a tua casa, para poder guardar a tua família. Você, além de provedor, é aquele que protege todo mundo ali, que é o seu papel e a sua posição. Quando essa posição se altera, simplesmente você cria o quê? Cria uma situação de fragilidade, de insegurança dentro do seu relacionamento. Ele vem ainda falar: tratai com dignidade. Você tem que entender que a esposa é digna da sua atenção, digna do seu carinho, digna do seu respeito e da sua consideração. É a tal da dignidade, né? Porque ele diz aqui que você com ela, os dois juntos, são herdeiros da mesma graça de vida, os direitos são iguais. E ele vai dizendo, para que as orações não se interrompam, para que você não se atrapalhe na sua convivência com Deus. Porque quem tem lar conflitante, quem tem lar que tem briga de manhã, de tarde, de noite,
a Bíblia diz que essas coisas interrompem as orações que você faz nos pedidos que você tem para Deus. Então, se você quer ter resposta de Deus nas suas orações, a primeira coisa que você tem que pedir a Deus é que Ele estruture o teu relacionamento para que os conflitos parem, para que não haja tanta briga, para que cada um esteja no seu lugar devido, que as pessoas estejam realmente sendo dignas e respeitadas por aquele que tem a posição de proteger e de respeitar. E quando você consegue estabelecer dentro da tua casa essa harmonia de convivência e de relacionamento, a Bíblia diz que aí as tuas orações não são interrompidas, e isso facilita para que Deus possa ouvir aquilo que vocês pedem nas orações de vocês. Mas às vezes as coisas estão extremamente alteradas por conta dessas situações que eu estou falando para vocês. Falta a gente perceber os pontos que devem ser corrigidos para que Deus possa abençoar. E tem coisa que a gente tem que dar um jeito. Eu sei que dentro de uma convivência, dentro de um relacionamento, dependendo da personalidade da pessoa, tem gente que acorda azedo, aí você tem que ter discernimento para poder tomar cuidado, para poder não azedar mais ainda. Às vezes os problemas que a gente tem deixam a gente muito armado por conta de uma série de fatores relacionados com a nossa vida. Nós não somos perfeitos. E quem está do lado, pelo menos, tem que ter esse discernimento, essa capacidade de poder perceber como é que ele tem que lidar com o outro. Quando a gente consegue descobrir exatamente essa forma de poder lidar com a pessoa que convive com a gente ameniza muito os nossos problemas e a gente facilita muito a nossa própria vida. Não tem coisa pior quando você começa a viver situação conflitante, sem controle dentro da sua própria casa. Você não perde só o respeito um do outro, você perde a capacidade de tomar decisões. Você perde a capacidade de melhorar financeiramente. Você perde a capacidade de pensar um pouco mais no seu futuro e poder se estruturar para isso. Porque briga, confusão, contenda não faz mal para ninguém. Ou seja, não faz bem para ninguém. O de respeito ao outro simplesmente não facilita nada. Tudo isso gera enormes dificuldades que fragilizam uma relação, que fragilizam uma convivência. Aí se torna muito difícil as pessoas permanecerem casadas até que a morte os separe, como era realmente a intenção, ou é a intenção de Deus, ou é a intenção de Jesus. Porque no meio do caminho você se desgasta a tal ponto que às vezes você chega à conclusão que não dá mais para viver com a pessoa, porque é difícil conviver com a pessoa. Tem gente que está se separando aí, não é nem porque não ama mais, é porque não aguenta mais a pessoa. Tem que estar puxando uma carreta e trazendo sobre si um dia a dia dominado por uma pressão tão grande de ter que se submeter a alguém totalmente difícil para poder conviver com outra pessoa. Às vezes a gente tem que se autoanalisar, fazer meia culpa, que eu creio que foi exatamente o que aconteceu aqui com Pedro. Pedro estava mais ou menos chegando a uma conclusão, talvez depois de um período muito grande de convivência com a pessoa com quem ele era casado, porque isso foi escrito muito depois. Ele já estava velho. E ele tirou as lições, talvez, de tudo aquilo que ele viveu. E olha que naquela época as coisas eram bem mais difíceis. Mulher não tinha muito direito, já era culturalmente que a mulher praticamente vivia submetida à vontade única do seu marido. Você reclama da forma como a gente vive hoje, essa questão relacionada de casamento, naquela época, que você era obrigado a casar com quem você não amava. Hoje você casa com alguém que você jura que ama, depois de um ano parece que você não ama mais. E o homem então é o mais difícil dentro dessa questão. Você pode ver que a Bíblia, quando fala sobre o marido, sempre diz: marido, amai vossas esposas. É incisivo isso aí, ame a sua esposa. Que o homem tem uma natureza volúvel, talvez muito fundamentada nesse passado, que ele podia ter mais de uma. E Jesus chegou e disse: acabou a festa, é uma só e olhe lá. Era, antigamente você podia ter mais de uma. Aí Jesus chegou e disse: não, é uma só, Jesus. E vou meter pressão em vocês. Para adulterar, não basta estar com a mulher não. Se você olhar para ela quando ela passar, você já adulterou. Aí o cara: meu Deus, que é isso? É assim agora. Jesus chegou. Que estava virando uma bagunça. E era uma desvantagem muito grande para a mulher.
Jesus quis somente o quê? Equilibrar os direitos. Por que equilibrar os direitos? Já está na hora? Já deu 50 minutos? Então acabou. Então vamos ficar de pé, vamos orar. Eu ia contar uma história legal e me atrapalhou. Eita. A história que eu conto, posso contar? Como era mais ou menos o casamento? Você chegava naquela época, tua filha era pequenina assim, ó. Aí tu era pai dela. Aí tinha outro cara que tinha uma família lá, que tinha uma boas condições. Tua filha tinha 5 anos e o filho dele tinha 20 ou 17. Aí você chegava e dizia, eu quero casar com a tua filha, a família chegar. Aí você, que era pai da minha, rapaz, isso aqui é caro, quanto é? Quanto é o dote dela? Aí você chegar e dizer, para casar com ela, o teu filho vai ter que pagar, aí você vai ter que pagar 200 camelos nela aqui. O cara pagava os 200 camelos e a menina com 5 anos ficava esperando lá para poder casar com o marmanjo. Quando ela tinha a primeira menstruação, o pai chegava e entregava, está aqui, agora é casado com ele. E passava a conviver com o cara. Não sabia se ela tinha amor, igual no tempo do Império. Dom Pedro era apaixonado por quem? Pela Marquesa de Santos, a amante dele. Você sabe dessa história, né? Que ele casou, conheceu a Marquesa de Santos, esse título ele deu para ela. Se relacionou com ela, trouxe ela para dentro do Império, depois que ele trouxe ela para dentro do Império, colocou ela dentro do palácio, para conviver com a dona Leopoldina, que morreu de desgosto. E ele perdeu o trono por causa disso também. O povo brasileiro se revoltou com ele, principalmente quando a mulher dele morreu, porque ele estava lá com a Marquesa de Santos dentro de casa. E todo mundo sabia, não era escondido não, porque era dele que ele tinha o negócio do xodó com ela lá. Aí quando a mulher dele morreu, todo mundo pensou, vai casar com a Marquesa de Santos, vai casar com a Marquesa de Santos. Só que ele não casou com ela não. Fazia parte do protocolo, ele teve que esperar uma outra esposa que ele nem conhecia quem era, que veio de outro lugar, de outro país, que veio e casou com ela, e a Marquesa de Santos ficou a ver navio, porque a regra era diferente, a forma de você casar. Ninguém casava por sentimento e por amor, casava por interesse de uma série de coisas, que é o que não acontece hoje. Às vezes acontece, mas a maioria das vezes não acontece. Hoje em dia é perigoso, é muito perigoso para o dono da lancha, né, o cabeça branca. Isso aí corre risco. Ele pensa que ele é gostoso, mas ele é gastoso. É diferente. Diferença de gastoso para gostoso, né? Hoje em dia acontece isso, esses interesses que a gente está acostumado a ver. Mas naquela época a coisa era mais oficializada. Hoje você tem a liberdade de escolher a pessoa com quem você quer casar. Você casa com a idade que quer, na hora que quer, no momento que quer. Então hoje deveria ser bem mais fácil para que as pessoas permanecessem juntas até que a morte vos separe. Não é verdade? Mas infelizmente a gente percebe que as pessoas se enganam muito. Quando quer conquistar o homem, ai meu Deus, ele é cheio de poesia, e não, olha isso aí, e faz de tudo para conquistar. Quando conquista, relaxa. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Amém? Tá bom? Deixa eu só orar por eles aqui um pouquinho. Vamos orar? Deixa eu orar por vocês. Chorar por você. Antes dessa oração, eu quero que você se vire aí para o seu cônjuge e diga para ele o que é que você gostaria que ele mudasse, e você diz para ela o que é que você gostaria que ela mudasse. Fale um para o outro aí. Conte a história. Diga assim, meu bebê, você está muito brabo. Meu bebê, você está muito impaciente. Chama ele de bebê, que ele gosta. Já falou? Já deu para cobrar aí? Já fez uma cobrançazinha? Aproveita esse momento, que é um momento muito romântico. Pede o cartão de crédito dele para você fazer umas compras amanhã.
Diga assim: meu bebê, me dá teu cartão. Olha, o pastor está vendo ali. Fazer umas comprinhas amanhã. Amém. Veja bem, eu quero que a senhora, que é a esposa, que tem muita autoridade espiritual dentro de contexto desse relacionamento, eu quero que você coloque a mão sobre esse homem e diga: Senhor Jesus, esse aqui foi o Senhor que me deu, ninguém vai levar. Diga assim, coloca a mão. Não tem andorinha, não tem gaviona, ninguém vai levar o que o Senhor me deu. Eu estou abençoando ele. Diga assim: eu estou abençoando. E eu vou orar por vocês. Senhor nosso Deus, nós estamos reunidos aqui hoje no encontro de casais, Deus. Todo mundo que está aqui tem uma família. E nós precisamos muito da unção do Seu Espírito Santo para permanecer casado, Deus. Dentro de todo esse contexto de ameaças que vivemos, de assédios que são constantes, que nada venha a ter poder, meu Pai, de seduzir esse homem, de seduzir essa mulher, Deus, mas que através do Teu Espírito Santo, que permaneçam juntos, que sejam abençoados, que nenhuma força do diabo, nenhuma força de Satanás venha a ter poder de destruir essa família que está junto aqui, Deus. Mas que sobre ele repouse a sua proteção, repouse a sua paz, que eles possam administrar muito bem as suas diferenças, Deus, e que possam acima de tudo se tolerarem. Quebra todo e qualquer sentimento de orgulho, ou de achar que é superior em algum momento, que seja quebrado tudo isso, Deus, em nome de Jesus, e que sobre eles repouse a tua proteção, repouse a tua bênção. Guarda eles, Deus, de todas as investidas externas, mas guarda também das investidas internas, Deus. Que haja a tua proteção, que guarde os filhos, que vivam bem, que vivam em paz, que se entendam, que jamais venham sequelar os seus filhos por conta das suas desavenças, das suas discussões ou qualquer tipo de diferenças, de dificuldades e embates que venha acontecer dentro dessa casa. Mas que sobre ele repouse a bênção e a tua proteção, meu Deus. No nome de Jesus, amém, amém. Amém, que Deus abençoe vocês.